Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Sun Tzu, 513 a.C. No ar, Psicadeira. Game of Thrones. Esse elogio às batalhas é para entrar no clima do Game of Thrones? Não é bem um elogio às batalhas, mas é uma questão... A Arte da Guerra é um livro de filosofia chinesa que praticamente dirige a comunicação sobre a guerra. É usado, hoje em dia é um livro vendidíssimo. Político, né? Curiosamente. Absolutamente humanista. Aqui é um princípio socrático, conhece-te a ti mesmo. Você tem que saber quem é você para saber quem são os seus inimigos. Sabendo quem são seus inimigos e quem é você, a sua chance de vitória é muito maior. E se você se desconhecer e desconhecer os inimigos... Você acha que isso é a essência do Game of Thrones? Eu acho que o Game of Thrones é uma brincadeira. Efetivamente, eu penso que é extremamente bem sucedido, é fascinante de assistir. Os personagens são intrigantes, o fato de se passar em mundos tão... No lugar neva, na cena seguinte, um sol esplêndido de deserto, uma paisagem, sei lá, da Mancha. Conta um pouquinho da história, só, se é possível isso, né? Game of Thrones, enfim, o George Martin é o autor dos livros originais. As Crônicas de Gelo e Fogo. As Crônicas de Gelo e Fogo. A ideia do Game of Thrones é uma ideia de sucessão. Começa num reino lá, Westeros, onde tem o tal do Trono de Ferro, que uma família domina. Também após batalhas e guerras, o rei anterior foi assassinado. E a história se gira mais ou menos em torno de 4 ou 5 pretendentes a esse trono e que se acham os verdadeiros herdeiros. É shakespeariano, sem dúvida alguma. Eu acho que a gente se remete ao Ricardo III, ao Macbeth, indubitavelmente, pelo poder das mulheres. Tem o tempo todo um sabor do... Você não pode se fixar, você não pode se identificar. Na primeira temporada, o grande herói, o homem que é correto e tal, morre por uma traição. Ele se humilha e morre. Eu acho que isso dá o tom de toda a série. Você falou do tom da série. O lema da série talvez seja: não para o espectador, não torça por ninguém, porque para quem você torcer provavelmente vai ser decapitado no momento mais inesperado da trama. Então tem esse elemento de surpresa no Game of Thrones que é bastante chamativo, né? Ele é bastante surpreendente. O Game of Thrones não tem nada de nobre, né? Esta é a ideia. Todos os que são nobres, num determinado momento, são seduzidos ou pelo amor, um amor sexual mesmo, ou pelo poder, ou pelo dinheiro. Então todos eles traem a si mesmos. Final desta última temporada, é a quinta temporada, é terrível, mas de alguma maneira é o resultado de uma traição. O indivíduo... Você não vai contar, né? Não vai estragar a surpresa. Eu acredito que não estraga para ninguém, porque ninguém deixou de ver. Foi comentado em tudo quanto é lugar, nas redes sociais, enfim, porque é mais um inesperado. Mas independente disso, a subtrama é muito interessante. Ele é o chefe lá, por causa das batalhas, ele é heróico, ele é teoricamente muito correto, ele é um bastardo, portanto ele não é um filho natural. Os bastardos têm sobrenome Snow, que é algo curioso, num reino que fica muito tempo gelado. E ele faz aquilo que politicamente ele acha que é melhor, indo em desacordo com o próprio conselho e com seus pares. Realmente dá certo. Mas o dar certo não significa que ele não traiu aos outros. Você está falando do Jon Snow, que é um dos protagonistas, são vários protagonistas, né? O Game of Thrones. Ele talvez seja um dos mais queridos da série, até porque ele é o filho bastardo e ele está em busca de um lugar dele, né? No reino e na liderança, possivelmente, até porque ele foi talhado para isso. Mas eu acho que o Game of Thrones ele tem um atrativo muito interessante, que é
a representação, ele tem todos os elementos da cultura atual, que é essa variação, aí, como você estava falando. De sexo tem absolutamente tudo, todas as variedades de sexo. Tudo modorrento, né? Então pode ser até interessante no primeiro minuto, no segundo minuto já não tem interesse nenhum, e no terceiro minuto então é quase aborrecido, você fica esperando que a cena de sexo passe logo para vir a história. Que é vem um pouco seguida, enxertado, né? Às vezes lembra um pouco filme Isso. pornográfico. Tem a questão do tempo, do clima, né? O tempo inteiro chama atenção, né? Então o pessoal da neve sofre de um frio tremendo, né? Eles morrem de medo que o inverno chegue, e em outra cena, como você falou, há um ambiente totalmente ensolarado, com as pessoas bem tropicalizadas, né? Sensualizadas. Roupas pequenas, seios de fora, sem dúvida alguma. Essa atmosfera de recuperação da Idade Medieval, que é super querida na cultura atual. Então a gente tem Star Wars. Star Wars é Idade Medieval? Eu acho que é atualização de guerras medievais. De guerra de espada, né? Ok. O Harry Potter, o Senhor dos Anéis, com toda essa tentativa de trazer para os dias de hoje essa Idade Medieval que fascina até hoje, principalmente criança. Veja, a Idade Média é o período mais obscuro da história. Chama-se Idade das Trevas porque ele ficou realmente numa bruma. Quando é que a gente retoma isso? 1200, 1300? Com a igreja lá, as cruzadas. É um período realmente muito nebuloso, com várias interpretações. Evidentemente não tenho conhecimento suficiente para dizer que pouco se sabe. Mas nós temos outros períodos muito demarcados. É possível saber quando começa a Idade do Ferro, a Era Industrial, o Iluminismo. Isso tudo é muito mais claro historicamente, porque a gente tem obras de arte que acabam nos dizendo sobre isso. Como a gente não tem, além da Bíblia e dos primeiros filósofos, é difícil um registro desse período. Mas tem isso cai no imaginário, só para completar. Eu acho que nesse imaginário é que cabe tudo. É como se tivesse a origem do bem e do mal, da honra, da moral, dos afetos mais sublimes, até da aplicação mesmo dos princípios religiosos, como se tudo isso tivesse se sedimentado nesse período, onde era muito demarcado quem era senhor e quem era escravo, mas nessa dialética contínua, nessa transição contínua, foram se criando todas as histórias. Concordo totalmente com você, e ressaltando o aspecto da lealdade, né? Tem historiador que fala que o conceito de lealdade surgiu na Idade Média. Isso a gente vê muito no Game of Thrones. As relações, elas são todas duais, né? Elas acontecem em viagens, né? Geralmente são inimigos ou pessoas que se estranham, que são colocadas para fazer uma viagem. E elas começam a conversar e elas começam a se entender e criar um novo laço. Isso tem nas 5 temporadas de uma maneira impressionante, né? E então essa ideia de lealdade, que chama muito a atenção na Idade Média, e todas essas sagas aí que a gente citou, cinematográficas, elas são construções de lealdade, de moral, né? De contrato social, talvez. Mas você vê que sem o belo não há perdão. A única expectativa, o único objetivo é vingança. E aquilo lá, alguém matou meu filho, eu não posso perdoar, não posso desculpar, não posso fazer nada além de sofrer, mas eu posso me vingar. A solução é sempre pela vingança, por isso talvez não dê certo. Você percebe, não há nada de sublime. O belo, ele é rapidamente deteriorado. Tem o pessoal lá dos ensolarados, que eles são bonitos, eles são sensualizados. Os ensolarados, ok, da Rainha dos Dragões. Rainha dos Dragões. Eles são mais bonitos, mas também são envolvidos por essa atmosfera de vingança. Concordo com você. Mas o tempo todo é vingança. E tem mais uma coisa assim, porque a gente tem que pensar assim, é uma história naturalista, é uma história realista, é uma história de ficção, é uma historicização de talvez eventos que aconteceram. Porque tem uma série de absurdos, né? Tem feiticeiras poderosas, tem dragões. Fumacinha ali que assassina. O menino que entra na cabeça dos animais para ver as coisas. Né? Mente psicose, né? Essa transposição e tal. É tão, vamos dizer assim, é tão possível caber qualquer coisa que você tem que ter uma suspensão absoluta dos conceitos e dos princípios de realidade. Mas você não acha que, por ter tanto monstrinho e tanto atmosfera vingativa, não seria essa construção do humano
que o Game of Thrones está. Quando é que a gente deixa de ser monstro? Né? Porque há referências ao Beowulf, por exemplo, que é considerado o primeiro romance, que tem um filme belíssimo, acho que pouco visto, né? Que é meio desenho, né? É um filme que vai falar da construção do humano na Idade Média, exatamente derivado dessas lendas medievais, né? A gente tem na ópera, né? O Anel do Nibelungo. Isso. Então são essas lendas medievais retomadas para mostrar essa construção do humano, que eu acho que é outra coisa que fascina no Game of Thrones. Você tem razão no seguinte sentido também. Veja, no Game of Thrones o grande empoderamento, palavra atualíssima, é das crianças. E do anão. Que o anão nada mais deixa de ser do que aquele que vê o mundo de uma perspectiva visual igual à da criança. E que são os personagens evidentemente mais simpáticos. O anão Lannister, apesar de terrível lá, ele assassina o pai, ele mata a mulher que ele amava, mas ao mesmo tempo ele é nobre, ele casa com a menina, mas ele não a deflora, ele percebe certa separação, ele adora estar nos prostíbulos e se embebedar. É o personagem mais irônico, o mais filosófico, é o que tem uma certa noção de bondade, de transcendência. Ele é ético. E tem mais, você falou das crianças que têm poder, talvez como nunca tiveram. A gente sabe que crianças foram para a guerra, foram para as cruzadas, mas elas não tinham essa capacidade que o Game of Thrones mostra que elas têm. E eu acho que elas que vão decidir a série. Tem o anão, tem os deficientes. Inclusive porque no trono os últimos 2 reis eram crianças. Sim. Tem os deficientes, o deficiente físico, tem o deficiente mental, o gordinho bobinho, que é muito leal. Enfim, tem toda essa representatividade hoje do diferente. Então é uma Torre de Babel. E tem uma outra coisa também que a gente não falou ainda aqui, que eu acho que é extremamente importante, que a religião ela só aparece como um elemento terrorista, que eu acho que é outra questão da atualidade. Né? Em nenhum momento é citado Deus, em nenhum momento é citado uma hierarquia religiosa, mas quando esta aparece, especialmente na 5ª temporada, é para ser um terrorismo religioso, que eu acho que a religião vem como controladora, né? Vem como algo da ordem do controle. E é que essa 5ª temporada introduz algo muito interessante, que o poder vai acima dos próprios reis. O que acontece com a Cersei lá, a grande rainha malvada, a Lady Macbeth, se vocês quiserem, mas essa absolutamente poderosa mulher, e que é destituída de tudo, né? Das roupas, da vaidade, do cabelo. Ela é cuspida, enxovalhada nas ruas, ninguém gosta dela, isso fica absolutamente comprovado. E a temporada termina dessa maneira muito impressionante, ela chegando ao castelo, absolutamente destruída, mas voltando ao castelo. Enfim, parece que tem muitas novidades a serem reveladas aí nas próximas temporadas. Pode ser que seja um programa que vale a pena a gente retornar. É um fenômeno, é absolutamente... 20 e tantos Emmys, e os atores são muito bons, tem essa consistência inglesa de atuação, e isto me coloca como um dos fãs da série. Mas não é para ser levado a sério minimamente. Curiosamente, implica em tantas discussões, tem tantos sites na internet, tem blogs, tem programas, que esse é só mais um deles. Espero que seja interessante para vocês, porque foi interessante para nós termos lido e estudado um pouquinho sobre essa tão bem-sucedida série. Podemos ficar por aqui? Então, muito obrigado e até a próxima.